momento a gente está falando com o Zap, né, pastor? Foi. Antes da pandemia. E depois da pandemia, se aprove ao Senhor que nós nos encontrássemos, né, lá em Peniel. E foi, assim, uns momentos maravilhosos juntos. E daí nasceu uma grande amizade, né? É verdade. Uma amizade verdadeira, assim, uma alegria muito grande. Toda vez que a gente se encontra, é muito bom. E eu louvo ao Senhor por você ter aceito o convite, né? Uma honra. Aqui nessa noite. Também vai estar conosco lá na Imersão, dia 29 de junho, né? Então, amados irmãos, preparem-se, vai ser bênção. Gostaria que a igreja, mais uma vez, se colocasse em todos os pés, e vamos orar em favor do pastor, no nome de Jesus, e ore também em favor da sua própria vida, e esteja disposto e disponível a abrir seu coração, sabe? Liberar sua mente para receber a palavra nessa noite, amém? Senhor, no nome de Jesus, nós bendizemos ao Senhor nesta noite, nós te damos graças, Pai tão querido, por estarmos aqui reunidos no teu nome, Senhor. Pai amado, abençoa rica e poderosamente a vida, Pai amado, do pastor Fabiano, que irá, Senhor, transbordar aqui da tua palavra nessa noite, meu Pai. Senhor, tudo aquilo que o Senhor falou ao teu filho, que ele transborde, Pai amado, para a igreja, para todos aqueles que estão aqui ouvindo, meu Deus. No nome de Jesus, que haja mesmo entendimento, Senhor, que haja mesmo, Pai amado, transformação no nosso meio. É o que nós te pedimos. E para ele nós rogamos ao Senhor, abençoa ele de forma extraordinária, Senhor. E que tudo aquilo que esse homem tem apresentado ao Senhor em oração possa vir à existência, para a glória do teu santo nome. Nós oramos no nome de Jesus e a igreja diga amém. É do Senhor. Amém. Aleluia. Boa noite a todos. Na paz e na graça do Senhor Jesus. Não. Amados, é uma alegria, é uma satisfação nós estarmos aqui para juntos nós compartilharmos a palavra de Deus. E que seja assim que o Senhor cresça, que Ele apareça e que cada vez mais nós possamos diminuir. Que possamos a todo momento encontrar na palavra o propósito, a razão e, claro, na vida de Cristo, não somente salvação, mas também o exemplo a ser seguido. Tenho a alegria aqui de estar com os pastores e agradeço o convite, me sinto honrado. Também aos irmãos, pessoas que conheço agora e que também já conheço há algum tempo. Então quero externar aqui minha alegria e trazer o abraço também da parte da Igreja do Senhor Jesus, aqui sou pastor, trago o abraço dos irmãos para todos. Amados, sem demora também gostaria de que possamos meditar um pouco sobre a palavra. E eu gostaria de começar lendo no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 13, algo que tem sido recorrente ao meu coração, uma palavra, e eu tenho buscado não entrar no ativismo da necessidade, que muitas vezes entramos, de termos que procurar palavras para todo domingo trazer. Não, nosso dever é nos mover debaixo daquilo que o Espírito Santo nos permite. E não nos moveremos enquanto Ele não se mover. Então as necessidades não somos nós que colocamos, a necessidade vem do Senhor. Então é baseado nisso que hoje eu quero ler essa palavra. Tem sido algo que realmente tem me chamado a atenção. Mateus capítulo 13, verso 45 e 46. Sabendo que nesse capítulo nós temos aí o que chamam o número perfeito de 7 parábolas, começando com o semeador, semente, mas nós vamos apenas ler 2 versículos de uma parábola que foi apresentada pelo Senhor. O versículo 45 diz assim: assim também o reino dos céus é semelhante a um comerciante, em algumas traduções diz negociante, que procura boas pérolas. E tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi
vendeu tudo o que tinha e a comprou. Esta é a tua palavra, Senhor. E nos debruçamos sobre a tua vontade. Assim como Maria aos teus pés, queremos render o nosso coração, os nossos ouvidos, para estar atentos, Senhor, ao que o Senhor tem para nós. Agora colocamos de lado tudo aquilo que é sabedoria humana, para ouvir a sabedoria dos céus, para que ela nos transforme à imagem e semelhança do teu Filho Jesus. Que todos digam amém. Amém. Amados, esta parábola, por mais que seja apenas 2 versículos, me chama muito a atenção. Eu estava meditando e pedindo ao Senhor uma orientação, e essa orientação veio através desse ensinamento. Parábolas que sabemos que elas são alegorias que vêm para trazer uma verdade. E que muito eu tenho buscado, onde estou como pastor, trazer à igreja o ensino verdadeiro da palavra que realmente liberta. E creio que essa é uma parábola que vem falar aos nossos corações, porque começa justamente trazendo uma verdade e um esclarecimento quando a lemos. É claro que as aplicações que são dadas para a palavra são muitas, mas não devem fugir também àquela que é a interpretação correta. Preocuparmos em não tentar extrair dela o que queremos, mas ouvi-la naquilo que precisamos. Então essa palavra começa justamente sobre o reino dos céus. E que geralmente sabemos de canções que falam sobre a aplicação de que a pérola de grande valor é Cristo. E não está errada a aplicação e não foge uma verdade. Mas não podemos esquecer que começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. Então está nos trazendo a figura do Rei Jesus. Está nos trazendo a figura do reino de Deus, chegando para um lugar onde estava procurando. Então nós não podemos fugir à verdade de que em nós não existe nada que queira a nossa carne, o que nós somos, muitas vezes tenta nos dominar para que não queiramos a Deus. E por muitas vezes nós escolhemos de uma forma equivocada. Justamente porque a nossa carne, nossa vida é tendenciosa. Se não alimentarmos com cuidado o nosso espírito, a nossa vida, a nossa alma, fatalmente nós teremos a tendência de cair em pecado. Então hoje nós precisamos entender que o reino dos céus, a escolha que hoje devemos fazer é viver como cidadãos deste reino, mas nos espelhando na vida de Jesus, na vida de Cristo. Tudo que nós fazemos hoje não deve ser baseado nos nossos sonhos, mas baseado no exemplo da vida de Cristo, que nos torna cristãos, seguidores, pequenos cristos. E nos dias que nós estamos vivendo, reino que tem sido aí colocado como reino das trevas ou reino do mundo, temos que tomar cuidado para não estarmos andando na mesma direção desses reinos. Devemos nos tornar semelhantes ao reino dos céus, que em forma de homem, o verbo que se fez carne e veio até este mundo. Como diz que ele habitou, tabernaculou, andou entre nós, nós devemos seguir os seus passos. Os passos do reino dos céus que nos convidam a fazer uma procura. Então primeiro precisamos olhar para a vida de Cristo e entender que Jesus é o Rei, que veio trazendo o reino dos céus, o reino de Deus. É claro que não completamente, porque ainda aguardamos a verdadeira redenção, quando o reino de Deus será estabelecido. O advento desse reino ainda está para se cumprir totalmente, mas na vida de Cristo nós já vemos a cultura do céu, já vemos a cultura de um reino. E então nós não estamos aqui falando de templos, não estamos falando de aquisições de materiais para esse reino, mas de pessoas que vivam intensamente aquilo que a palavra determina, e que não são leis a serem cumpridas, mas vida a ser seguida. Hoje somos convidados pelo Espírito Santo para andarmos como Ele andou, andarmos como Jesus andou.
Então, olhando para esta parábola, nós vamos ver que o reino dos céus é semelhante. E ela coloca justamente semelhante a um comerciante, a um negociante. Que se nós olharmos para a função dele, então era procurar com zelo, com diligência, com cuidado, aquilo que estava proposto, que era boas pérolas. Então podemos perceber que na vida de Cristo nós nos espelhamos, e não podemos colocar que nós somos aqueles que procuram essa pérola, porque em nós, e diz a palavra em Romanos 3, que nós não buscamos a Deus. Diz lá que não há nenhum justo sequer, diz lá que ninguém buscou a Deus. Então não foi a nossa intenção, não foi a nossa vontade querer Deus, mas o próprio Deus, um termo tão conhecido, deu o seu único filho, enviou o seu único filho. E quando fala de um filho que vem porque o pai o enviou, é aquele que veio para negociar, aquele que veio para trazer o valor que era requerido, para trazer o valor do sacrifício por mim e por você, o valor que foi entregue por cada um de nós. Não que em nós possamos ver grandes pérolas, porque até mesmo olhando para aquilo que somos as ostras, que olhando não vê beleza alguma, mas olhando para dentro, para aquilo que o Senhor plantou em nós, onde Ele quer resgatar cada um de nós, e aqueles que já foram resgatados são, e aqueles que ainda não foram também são, porque Ele foi enviado para buscar e salvar o que se havia perdido. Hoje nós somos o alvo do amor de Deus, podemos dizer amém? Podemos entender que este amor, Ele nos amou primeiro. Está em 1 João 4,19, que diz que Ele nos amou primeiro. Então devemos entender que Ele é primeiro que nos procurou. Não fomos nós que traçamos planos e projetos, e talvez olhando para os dias que estamos vivendo, talvez muitos dos nossos planos e projetos não incluem em primeiro lugar buscar a Deus. Nós temos discursos que muitas vezes são discursos maravilhosos, mas que na prática não mostram essa procura. Então podemos olhar na vida de Cristo, também olhando em Filipenses, eu gostaria de ler com os irmãos. Em Filipenses fala sobre a atitude deste que veio para negociar, para pagar o preço. Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 ao 8. Ele nos convida a nos espelhar em Cristo. Então hoje nós podemos ver que Ele nos deu o exemplo, Ele nos deu o exemplo dessa procura. Não do discurso da procura, mas daquilo que é a prática. E aí diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo ao qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a verdadeira busca. Ela não é representada por intenções. Diz a palavra que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. E que hoje possamos entender que os dias estão sendo abreviados. Que cada vez está mais raro encontrar uma pessoa que procura. Hoje vemos pessoas procurando muitas coisas. Pessoas que procuram até boas pérolas. O Senhor Jesus veio, mas Ele deixou o exemplo que a maior pérola é a obediência. Nós pensamos que a pérola de maior valor é a fé que alcançou muitas bênçãos. A fé que alcançou fazer algo para Deus. São boas pérolas, não devem ser desprezadas.
Assim como Marta também fez o que era comum a uma mulher judia, de um costume judaico, onde chegando alguém em sua casa, a hospitalidade é de praxe. Mas aquela mulher se ocupou com os afazeres pensando, Jesus chegou, ele deve querer um café, ele está cansado da viagem. E ela, ocupada em seus afazeres, vem e fala, Senhor, não te incomodas que minha irmã esteja aí enquanto eu estou ocupado com tantas as coisas? E naquele momento o Senhor Jesus mostra para ela, tudo aquilo faz parte, mas Maria escolheu a boa parte. Então não quer dizer que as boas pérolas não fazem parte dos nossos planos ou do plano do Senhor, como passar e orar por alguém, fazer com que um cego visse, fazer com que um paralítico andasse, mas isso não ia resolver a questão da obediência ao Pai. Todas essas situações foram a misericórdia, a bondade, a graça de Deus enquanto caminhava em direção à vontade do Pai. Não podemos nos esquecer que tudo que fazemos aqui tem o seu valor, mas não podemos esquecer da maior pérola que foi apresentada. Não foram os milagres, foi a entrega, não da vida, porque ainda que alguém fizesse algo, não poderia, porque o único que deveria, fez o que tinha que ser feito. Jesus é o maior exemplo, que mostra que a pérola de grande valor foi alcançada. A pérola de grande valor pode ser colocada como várias interpretações, mas não podemos esquecer da que mais importa. Podemos ter fé, podemos ter amor, mas tem que ser o amor obediente, ou obediência em amor. A palavra de Deus diz que até que se eu entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, e amor primeiro tem que ser a Deus e também ao seu próximo como a ti mesmo. Como temos aplicado o amor? Como temos aplicado essa obediência por amor? Tenho falado para os irmãos lá na igreja, cuidado para você não invalidar tudo que você tem feito, porque você tem retido o amor ou retido o perdão. Muitas vezes nós estamos dizendo que servimos ao Senhor, servimos a sua casa, estamos interessados em procurar a sua vontade, mas quando Ele nos apresenta os motivos que são aqueles que são do céu, que é o reino estando entre nós, muitas vezes nós não estamos apresentando o que Ele está pedindo. Marta pensava que estava oferecendo o melhor para o Senhor, mas o Senhor é que disse para ela, Marta, está ocupada com muitas coisas, e só uma importa. Naquele momento, nós podemos entender que o Senhor está dizendo, olha, se você realmente se importasse em me servir, você não ia fazer o que você acha que eu quero, você me perguntaria o que eu quero. Podemos dizer a quem está ao nosso lado, temos procurado fazer a vontade do nosso Deus? Diga para alguém do seu lado agora, diga para ele, temos procurado a vontade de Deus? Porque olhando para o texto de Filipenses, nós vemos que o Senhor Jesus abriu mão de tudo, e se olharmos para o negociante, ele abriu mão de tudo. Eu gostei da palavra da oração, com o pastor aqui à frente, orando, e no meio das palavras de oração, me identifiquei muito. Eu disse que o culto é para o Senhor. Não buscamos pérolas para nós mesmos. Aquele negociante não buscava pérola para si. Jesus não buscou fazer a sua vontade, mas a vontade daquele que o enviou. E quando eu falo de culto, então, tem sido um dos nossos desafios. Porque culto nada mais é do que sacrifício. Tem um altar aqui representando. E todos nós estamos vindo todos os domingos, apresentando a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável. Então o Senhor está nos convidando para fazer o mesmo.
Assim como Ele sacrificou tudo, fez tudo, não podemos dar menos do que isso. Igreja do Senhor, e você que está aqui pela primeira vez, saiba que o Senhor está pedindo tudo. O salmista escreveu uma vez: Filho meu, dai-me o teu coração. E coração fala de tudo. A sede das nossas vontades, nossas emoções, os nossos pensamentos, daquilo que completa todos os nossos dias. Irmãos, eu não vim aqui para trazer para você uma palavra que você venha dizer que culto abençoado. Não. Eu vim trazer uma palavra para você dizer: hoje eu sacrifiquei. Hoje eu fiz tudo. E a partir de hoje eu não vou fazer um pouco, eu vou fazer tudo o que é preciso para eu alcançar essa pérola de grande valor. Hoje somos convidados a não menos do que isso. E é interessante perceber que existe uma comparação, e eu fui ler uma palavra em Lucas capítulo 19. Então, baseado naquilo que o Senhor fez como o primeiro negociante, onde Ele pagou, onde Ele sacrificou, onde Ele entregou tudo, em Lucas capítulo 19, verso 13, pode ser o 12, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 19, verso 12: Disse ele: certo homem nobre partiu para uma terra distante para tomar para si um reino e depois voltar. O verso 13 diz: chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. É interessante perceber, quando fala de negócio, parece que tira um pouco daquilo que é a espiritualidade. De maneira nenhuma. Uma vez o Senhor foi abordado por um jovem rico. E ele dizendo: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? E o Senhor, naquela conversa, foi falando com ele sobre os mandamentos. Até que chegou um momento que eu acredito que o Senhor Jesus disse: vamos parar de conversa fiada. Vamos falar logo. Vamos tirar o elefante da sala. Vamos negociar. Vamos fazer assim, você quer me seguir? Entrega tudo. E não é para mim que você tem que entregar. Porque muitas vezes nós entregamos assim: eu vou entregar tudo no altar, porque é investimento. Deus vai dar 100 vezes mais. É assim que o Senhor faz: entrega para quem você não espera receber de volta. Porque o que eu tenho para te entregar não tem nada a ver com o seu dinheiro. Para você herdar a vida eterna, você tem que abrir mão de tudo. Estamos aqui para abrir mão de tudo, irmãos. Começa por mim. Todos os dias eu olho minhas bagagens para saber se tem algo que me prende aqui. É interessante perceber que todos receberam a mesma quantidade nessa parábola, 10 minas. E um escolheu enterrar. Quando fala de enterrar, para mim lembra do tesouro. Muitas vezes estamos buscando sem saber, intencionalmente ou não, não sei. Mas que muito tem nos atrapalhado. Devemos ajuntar tesouros no céu.
todos os dias. Somos chamados para isso. Nós somos chamados para poder viver como Ele viveu. Eu digo para os irmãos, por muitas vezes nós estamos criando abismos entre o que nós falamos e o que nós fazemos. Hoje precisamos aceitar o convite. Se queremos, aí sim a aplicação é correta. E não diz apenas sobre Cristo, mas diz sobre fazer aquilo que é certo. Abrir mão daquilo que temos para fazer o que é certo não é fácil. Se nós olharmos para uma pérola e olhar para o processo dela, nós vamos ver Isaías 53 se cumprindo. Isaías 53 fala sobre o processo que muitas vezes nós não queremos passar. Isaías 53 diz no versículo 2, ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. O que uma pérola nada mais é? Algo no fundo do mar que você confunde com pedra, que você não dá valor, mas pode muitas vezes perceber que por fora ela não tem belezura, ela não tem beleza, não tem formosura, mas se existe propósito, então uma pérola está se formando. E o propósito muitas vezes não é aquilo que nós estamos colocando como nossos planos e projetos. O Senhor Jesus mostrou o que é o reino dos céus quando no Sermão do Monte Ele nos desafia dizendo assim: brilha a vossa luz diante dos homens. O brilho dessa pérola formada, mas para ela se formar, camadas e camadas tem que sair da ostra para poder envolver, e não é um grão de areia, eu estava estudando, é um parasita. Às vezes é no grão de areia que o parasita está. E essa ostra então começa a liberar o nácar, a madrepérola, e começa a envolver com camadas. E aí nós vamos, depois de muito, muito tempo de processo, aquela pérola então é formada. Sabe, irmãos, o reino dos céus é semelhante àquele que procura boas pérolas. E nós temos que ser aqueles que vão andar segundo os princípios desse reino, onde nos convida a amar os nossos inimigos, onde nos convida a perdoar os nossos ofensores, onde nos convida a também falar bem daqueles que nos maldizem, que nos convida a andar a segunda milha, que nos convida a entregar a outra parte da nossa veste, que nos convida a entregar também a nossa face. É assim que camadas e camadas vão se formando para apresentar uma pérola, um louvor a Deus. Não porque nós compramos um carro ou uma casa, mas porque na hora que bofetear a nossa face, nós estamos dispostos a perdoar. Nós estamos dispostos a fazer o que o reino está pedindo. Nós estamos dispostos a fazer aquilo que tem valor nos céus. Nós estamos sendo convidados hoje para viver esse processo de não somente negociar, mas também sermos aqueles que vão apresentar as pérolas que o nosso Senhor aguarda. Pérola nada mais era do que, se colocando ouro, prata, bronze, poderia dizer qual o valor, qual a utilidade que ela teria. E quando nós vamos ver, ela servia para adornos, ornamentos, muitas vezes para os reis. E o que são as boas obras que nós praticamos? E não são as boas obras que nós achamos que são boas obras, mas termos tolerância, sermos amáveis, estarmos alegres em qualquer situação, sermos pessoas que se movem pelo amor da palavra e do nosso Deus. Tudo isso que nós fazemos no dia a dia está gerando as camadas que vão glorificar a Deus.
camadas que nós deixamos sobre cada ferida ou parasita que vem sobre a nossa vida, todas aquelas lutas que nós ignoramos e que não queremos passar, na verdade são elas que vão gerar as camadas que nós vamos deixar que os homens vejam, quando na verdade tudo que o mundo está fazendo é retribuir o mal com o mal, é olho por olho, dente por dente, mas que nós possamos fazer diferente, que possamos apresentar as pérolas raras, que possamos apresentar aqueles que são os remanescentes, aqueles que vão deixar brilhar a luz de Deus. A palavra de Deus diz que antigamente éramos trevas, hoje somos da luz, somos filhos da luz e devemos andar desta forma. Então nós éramos antes aquilo que ninguém dava nenhum valor, mas hoje, porque Cristo está em nós, porque nós estamos em Cristo, então assim podemos apresentar boas obras para este mundo. Eu falei para os irmãos lá na igreja que nós vamos ter culto agora todo dia, toda hora. Eles não acreditaram. Mas como assim, pastor? Não vai ter gente? Eu falei, tem. Segunda vai ter culto, terça vai ter culto, quarta vai ter culto. E eu vamos, que hora? Da hora que você levantar, a hora que você dormir. Esse é o objetivo. Aqui é o culto coletivo, é o encontro da igreja, é o congraçamento daqueles que servem ao Senhor, daqueles que vêm para renovar e também para serem renovados nos seus propósitos. Mas quando chega o dia de segunda-feira, é a hora das camadas dos filhos de Deus, daqueles que vão gerando algo para a glória de Deus. Nada mais, nada menos somos do que camadas do amor, da misericórdia e da graça do Senhor. Assim também deve ser a nossa vida. E que toda luta, tudo aquilo que estamos passando, seja na verdade o motivo para que Deus seja glorificado. Hoje somos os negociantes que o Senhor deixou responsável. Hoje cada um de nós devemos negociar e não fazer mau negócio. Não fazer como Esaú, trocar a primogenitura por um guisado. Hoje estamos aqui para fazer bons negócios. Diferente da visão de Ezequiel, quando fala do rei de Tiro, quando compara Satanás, e que ele também pela multidão do seu comércio, mas ali houve orgulho. Que não haja orgulho no nosso comércio, mas que humildade para fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Que hoje possamos nos humilhar e fazer com essas 10 minas o que é preciso. O que seriam essas 10 minas? Saúde? A vitalidade. Eu vi uma oração maravilhosa e nós vamos, como diz, né? Ser de meus imitadores, vou imitar a igreja. Fazer orações por todas as fases, as idades que existem na igreja. Sabe, irmãos, que possamos usar a nossa vitalidade, nossa saúde. Não use a sua saúde só para ganhar dinheiro, use a sua saúde para ganhar almas e para fazer a vontade do seu Senhor. Jesus fez isso. Talvez a gente possa confundir também com o corpo. Na verdade, o corpo diz que nós somos resgatados por um alto preço. Está em Coríntios. Então fala que o corpo que eu digo que é meu, não é meu. Se possível, repita isso para alguém que está do seu lado, diga para ele, sabia que seu corpo não é seu? Sabe, irmãos, não é nosso, a vida não é minha, a vida é de Cristo. Então eu devo fazer o que com essas minas? Eu devo negociar, usar o meu corpo para glorificar a Deus. Outra mina seria o tempo. Como estamos usando o nosso tempo? Como estamos aplicando o tempo para fazer com que possamos alcançar mais para o reino de Deus? Aquele negociante teve que sair, teve que gastar tempo, teve que procurar, e eram jornadas por terra ou por mar, mas eles iam. Ele investia tempo. Estamos investindo tempo da nossa vida para fazer a vontade do nosso Senhor. Habilidades, naturais ou não, dons, talentos. Muitas vezes nós pensamos, eu não tenho nada para oferecer, todos nós temos
porque o Senhor entregou para todos. Alguém pode olhar e dizer, não, mas lá tem a parábola dos talentos, mas ninguém ficou sem nada. Todos têm pelo menos algo para oferecer. Podemos olhar também para essas minas e de repente ver o esforço. Uma pessoa chegou na igreja, pastor, hoje eu não vou porque eu estou passando isso. Eu falei, irmão, engraçado, quando é para trabalhar, a gente vai com uma perna só, a gente vai só com um braço, né? Não é verdade? Muitas vezes é assim, nós vamos porque vamos ganhar alguma coisa. Não queremos perder algo. Que nós possamos usar o esforço. Quando fala lá em Josué que ele deveria se aplicar, deveria ser esforçado, se esforçar em aplicar, de dia e de noite. Aí eu pergunto, como é que alguém consegue ficar dia e noite lendo uma Bíblia? É meditando, é não deixando sua mente fugir para outra coisa que não seja fazer a vontade do seu Senhor, entendendo que lendo a sua palavra e meditando nela, você vai conseguir vencer, você vai conseguir alcançar, que é a maior vitória. A maior vitória é cumprir a vontade do nosso Deus. Amém? Outro que nós podemos falar é recursos, nossos bens, o dinheiro que temos. Podemos dizer que estamos entregando tudo para fazer a vontade de Deus. Eu lembro quando eu comecei uma célula na minha casa, só tinha 3 cadeiras. E eu falei, Senhor, o que eu vou fazer se chegar mais gente? Eu falei, me dá um sofá, Senhor. Me dá um sofá. E eu comecei a orar e nós oramos e Deus nos deu um sofá, e a nossa alegria de ver as pessoas sentadas no sofá, o sofá afundando, o braço do sofá quebrando, pessoas sentando e ouvindo os estalos, clac! Eu falei, oh glória a Deus. Mas eu não tinha sofá, hoje eu tenho, e tenho do que falar. Naquela casa nós conseguimos, lá para quem conhece o setor de oficinas de Taguatinga Sul, nós conseguimos ali reunir pessoas e ali fazer a vontade do Senhor. Com um sofá, com um recurso. Tinha pessoas que vinham e falavam assim, pastor, eu quero participar, mas eu estou vindo do trabalho e eu moro na cidade ocidental. É perto. Não tem problema não, nós vamos levar. E a gente levava o irmão, e a conversa, já tinha outra célula dentro do carro, célula drive-in, né? E a gente ali compartilhando, rindo, comentando sobre a bênção que nós vivenciamos, usando um recurso. Estamos entregando tudo, irmãos. Uma vez eu falei com um pastor, eu falei, irmão, abre algo na sua casa para a gente poder reunir e deixar a luz de Deus brilhar sobre as trevas do coração de tantas pessoas. Ele falou, não, as pessoas vão descobrir o que eu tenho em casa. Eu falei, então, eu não sei o que é que você está fazendo com tudo isso. Porque se não serve para servir, não serve. Sabe, irmãos, hoje nós estamos sendo convidados a olhar para aquilo que o próprio Senhor Jesus fez. Em Isaías 53 diz que depois de tudo que ele fez, está no versículo 11, diz, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Podemos olhar para tudo que nós temos feito e ficarmos satisfeitos em dizer, fiz a vontade do meu Senhor. Eu sou um santista, saí de Santos para cá. Com 18 anos eu vim para essa região. E quando eu cheguei aqui eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Vou encontrar uma pérola também. Mas eu entendi. O Senhor me tirou da minha cidade para que eu pudesse produzir, encontrar, negociar, fazer o que fosse preciso para que Ele fosse também glorificado. Para que o brilho dessas pérolas, do valor dessa pérola,
pudesse também valorizar o nome de Deus, porque, irmãos, não pensem. Quero que você reflita uma coisa comigo. O Senhor é santo, mas a nossa oração também é: santificado seja o teu nome. Podemos muitas vezes sujar o nome de Deus com más negociações. Podemos sujar a imagem de um Deus tão santo, praticando obras que não glorificam a Ele. Então quero convidar os irmãos hoje para que entendam que o nosso exemplo foi o próprio Senhor Jesus, que não mediu esforços para poder alcançar o que era mais importante. O mais importante, irmãos, para fazer a vontade do Pai. E que nós, como negociantes, possamos negociar até que Ele volte. E que sejam boas negociações, onde nós não sejamos enganados em estar tão ativos em fazer algo para Deus do que ser para Deus. Mais do que fazer é ser. Para não chegar lá e dizer: Senhor, fizemos tanto em Teu nome. Eu falo: pois é, mas eu não te conheço. Você negociou, mas não fez do jeito que eu pedi. Negociar até que Ele volte é aplicar toda a nossa vida para fazer a vontade dEle. Fazer como Paulo disse: eu vou me gastar, e de boa vontade eu me gastarei. Ou seja, que nós possamos aplicar tudo. Que possamos nos esvaziar, ao ponto de no último dia da nossa vida, nós podemos dizer: gastei tudo, fiz tudo. E naquele momento, o Senhor ser glorificado. Por isso, irmãos, agora você vai entender por que a morte dos seus é tão preciosa ao Senhor. Porque ali foi gerada uma pérola. Ali gerou-se algo de valor. Que nós possamos sair daqui diferentes. Possamos amar sem medidas, sem reservas, perdoar, entregar como nos foi entregue. Vamos negociar. Vamos entregar tudo. Tudo por Ele. Tudo para Ele. Amém? Eu sempre falo lá na igreja que a gente não prega para ouvir glória a Deus e aleluia. A gente prega para ver a glória de Deus se manifestar. E eu creio que nós, e agora não independente de placa, até porque um irmão chegou para mim e falou assim: irmão, sua igreja tem quantos membros? Eu falei: acho que tem mais ou menos uns 100 milhões. Aí ele falou: como assim? Eu falei: porque só tem uma igreja, irmão. Porque são várias placas, mas só tem uma igreja. Eu comemoro todo dia que todo dia tem mais ou menos milhares de almas sendo acrescentadas na igreja. Ele falou: mas onde é que cabe tudo isso? Eu falei: em todos os lugares onde tem negociantes tem pérolas. Se preocupa não, o que não vai faltar é pérola. Nós vamos continuar fazendo a vontade do nosso Senhor. Então quero convidar, meu irmão, você aqui, para fazer uma oração, onde nós vamos, se ainda não entregamos tudo, que possamos entregar. Mas eu gostaria que você pensasse muito na oração que você vai fazer. Às vezes nós não pensamos no que estamos falando. Pense bem, porque Ele vai pedir tudo. Ele quer tudo. Gostaria que você ficasse de pé. Por gentileza. Às vezes, o que o Senhor está pedindo, o tudo, muitas vezes é um pecado que não vale nada, mas nós não entregamos.
Eu fico muito preocupado quando algo é de tão grande valor, talvez para o mundo. E aí, podemos até entender que a pessoa tem ali um conflito diante daquilo que ela pensa sobre o seu futuro. Mas pecado, não ganhamos nada com pecado. Talvez a gente diga, mas não estou pecando. Mas pecado é errar. É errar o alvo. É não acertar em cheio. E se não estamos fazendo tudo o que tem que ser feito, estamos errando. Então vamos abrir mão. Vamos abrir mão nessa noite. Você não está dizendo que você não vai trabalhar mais, não está dizendo que você não vai ter mais seu carro, mas eu também não estou dizendo que ele não possa pedir o carro emprestado, o sofá emprestado, mas o Senhor, Ele deseja que negociemos até que Ele volte. Não enterre o que Deus te entregou. Amém? Eu não sei se é a sua habilidade, não sei se é seu esforço, se é a sua saúde, se é seu dinheiro, eu não sei. Mas quando Ele pedir para que você negocie, abra mão de tudo. Gostaria de pedir que você feche os olhos, por gentileza. Pai, eu te entrego cada vida que está aqui a partir da minha, Senhor. Até porque não temos poder sobre ela. Porque no dia em que entendemos o sacrifício do Teu Filho, ali entendemos que não pertencemos a nós mesmos. Nós fomos chamados à liberdade, mas para sermos livres em Ti, Senhor. Queremos entregar mais uma vez, renovar essa aliança, onde nós entregamos tudo que somos e tudo que temos, como aqueles que foram chamados para expressar boas obras e através delas que os homens possam glorificar o Teu santo nome. Então usa a nossa vida, Senhor. Todos nós que estamos aqui, nós nos rendemos e apresentamos a nossa vida como sacrifício, porque sabemos que este culto não é para nos agradar, este culto é para agradar ao Senhor, e este culto exige sacrifício, e aqui está, Senhor, aqui estão vários sacrifícios. Nós estamos aqui oferecendo tudo. Estamos oferecendo nossas habilidades, nossos recursos, porque segundo a Tua palavra, realmente não somos donos de nada, nós somos mordomos que apenas estão, Senhor, administrando o que o Senhor nos confiou. Por isso, Pai, eu quero Te pedir, perdoa
quando administramos mal, o perdão que recebemos, quando nós recebemos de graça e colocamos esse perdão num lugar onde não vai ser negociado mais, porque nós nos ofendemos com alguém, mas não olhamos que um dia nós recebemos esse perdão. Então vem, Senhor, e nos faz enxergar que muitas vezes nós estamos negociando com o que não é negociável. Então nós queremos, Senhor, deixar que o Senhor venha derramar sobre a nossa vida o poder do Teu Espírito Santo, que nos transforma, que nos faz semelhantes ao Teu Filho. Por isso nós fazemos isso como um culto racional, que apesar das nossas emoções, não deixamos que elas nos conduzam, mas que de uma forma, Senhor, consciente, entregamos a Ti e fazemos o que é preciso. Não nos deixe, Senhor, passar uma semana sem fazer o que o Senhor faria. Não nos deixe, Senhor, passar uma semana sem procurar o que o Senhor procurou. Nós queremos ser filhos obedientes, que não somente tem fé, mas também, Senhor, tem uma fé obediente. Faz em nós o Teu querer. Gera, Senhor, gera na nossa vida. Me vem algo agora aqui. Abre os seus olhos, diga amém. Existe uma obra que pode ser feita aqui agora. Quem quer? Quem quer fazer a vontade de Deus? Tem alguém aqui que quer fazer a vontade de Deus? Tem alguém aqui que quer fazer a vontade de Deus? Então eu quero pedir que, se você não sabe, uma das formas de gerar camadas é uma camada de amor. Pode ter alguém aqui que está se sentindo um nada, ele só precisa de um abraço, para que não só um, mas todos, vamos gerar camadas aqui agora. Procura alguém e dê uma camada de graça, de amor. Abraça alguém aqui agora, em nome de Jesus. Mas não é um abraço apenas para você abraçar, mas ministra, deixa derramar através da sua vida. Talvez você não saiba, mas essa pessoa pode estar precisando só de um abraço de cura, um abraço de amor, um abraço de misericórdia, um abraço de uma palavra animadora. Abrace agora, aproxime-se dessa pessoa. Se você já abraçou um, abraça outro. E vai deixando que o Espírito Santo venha gerar camadas e camadas, e que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar no nosso meio. Para a glória do Teu nome, Senhor, nós nos derramamos agora.